Hoje a gente vai fazer uma espécie de escavação arqueológica na história de um dos heróis mais famosos da cultura pop. Vamos desenterrar um segredo guardado por quase 40 anos. O segredo que revela um lado muito mais sombrio, mais selvagem, de um personagem que todo mundo achava que conhecia de cor. Pois é, em 2021, a série da Netflix Mestres do Universo Salvando Eternia fez uma coisa que chocou muita gente. Pegou aquele nosso herói da infância e transformou ele numa criatura monstruosa, totalmente fora de controle. Foi de deixar qualquer fã de queixo caído. Essa aparição de um bárbaro movido a pura fúria pareceu, à primeira vista, uma ideia completamente nova, radical. Mas e se não for? A verdade, na verdade, é bem mais antiga e muito mais estranha do que parece. Ok, vamos começar pelo mais recente. Vamos dar uma olhada de perto em como foi essa estreia dramática do chamado He-Man selvagem na série da Netflix. A situação foi a seguinte: o esqueleto finalmente conseguiu botar as mãos na espada do poder. E aí, num ato de desespero, o príncipe Adam invocou o poder, só que sem a espada para canalizar. O resultado, ele se transformou nessa besta aterrorizante, completamente incontrolável. E não era pouca coisa. Esse He-Man selvagem era um verdadeiro berserker, uma ameaça para todo mundo. Não importava se era amigo ou inimigo. Ele chegou ao ponto de quase matar o próprio pai. Isso mudou completamente a nossa percepção sobre o poder do He-Man e levantou uma questão fundamental: de onde tiraram uma ideia tão radical como essa? Para encontrar a resposta, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco não, são 40 anos no passado, antes mesmo do famoso desenho animado, lá nas primeiríssimas histórias já contadas sobre o He-Man. Essa linha do tempo aqui é fascinante, repara só. Em 1981, nos primeiros livrinhos que vinham com os bonecos, o He-Man era um bárbaro. Ponto. Foi só em 83, com o desenho clássico que ficou famoso, que surgiu a identidade secreta do príncipe Adam. E aí, décadas depois, em 2021, a série da Netflix foi lá atrás, na origem de tudo, resgatar essa ideia do bárbaro. Pois é, na primeira história de todas, chamada He-Man e a Espada do Poder, não existia príncipe Adam. O He-Man era um bárbaro que simplesmente saiu da sua tribo numa missão para proteger o castelo de Grayskull. E olha só que detalhes interessantes dessa versão original. A força dele era natural, nascido com ele, não vinha da espada. A feiticeira deu a ele uma armadura, sim, mas era para amplificar um poder que ele já tinha. Essa ideia de que o poder vinha de dentro dele é um detalhe crucial que ficou esquecido por décadas, só para voltar com tudo 40 anos depois. Mas não era só nos quadrinhos que esse passado selvagem existia. Havia também um objeto físico. Um boneco, uma figura de ação que hoje é incrivelmente rara. Esse boneco é conhecido entre os colecionadores como o He-Man Wonder Bread. É uma peça lendária, mas a sua verdadeira origem é bem mais complexa, cheia de conflitos corporativos. E aqui o mistério só aumenta. Acontece que a Mattel, antes de criar o He-Man, estava de olho na licença para fazer os brinquedos do Conan, o Bárbaro. Só que eles desistiram, acharam o personagem muito violento para as crianças. A teoria mais forte é que esse boneco de He-Man com cabelo castanho e visual mais selvagem era na verdade um protótipo do Conan que foi reaproveitado. A semelhança era tanta que a coisa foi parar na justiça, mas no final das contas a Mattel venceu o processo. E agora vamos dar um salto no tempo. Vamos ver como essa história esquecida dos quadrinhos e dos brinquedos virou a peça central para reimaginar o He-Man para uma nova geração. Os criadores da nova série Salvando Eternia voltaram lá, naquele conceito original do Bárbaro, para responder uma pergunta que, curiosamente, ninguém nunca tinha feito antes. E a resposta deles foi genial. Eles redefiniram o papel da Espada do Poder. Ela não é a fonte do poder, ela é o regulador. Pensa no poder de Grayskull como uma mangueira de incêndio com uma pressão absurda de energia bruta. A espada é o bocal, aquilo que permite controlar esse jato. Sem a espada para temperar essa magia toda, para dar um foco, o Adam se torna o poder encarnado, em sua forma mais pura, um ser de puro instinto destrutivo. Ele é só fúria, só poder bruto, sem o heroísmo, sem a razão. Então, vamos recapitular essa jornada incrível de 40 anos. Uma ideia que nasceu esquecida e se tornou o ponto central da trama de uma série gigante de streaming. É impressionante parar para pensar nisso. O que começou com uma curiosidade, uma nota de rodapé na história do He-Man, aquele conceito do bárbaro num livrinho e num boneco raro, foi resgatado para se tornar um dos elementos de maior impacto da nova série. Isso serviu para mostrar aquela linha tênue que às vezes separa o herói do monstro.
No fim das contas, a grande mensagem da série é que o verdadeiro poder não tem a ver só com força, tem a ver com a sabedoria e a compaixão para saber como e, principalmente, quando usar essa força. Isso faz a gente pensar, né? Quantos outros segredos como esse não estão por aí, enterrados nos primeiros rascunhos, em artefatos raros das nossas histórias favoritas, só esperando para serem redescobertos?